Capítulo 7. A expansão nipônica durante a Guerra Sino-Japonesa. Aproveitando a instabilidade provocada pela guerra civil entre nacionalistas e comunistas na China, o Japão decide seguir os passos das potências ocidentais e ocupar territórios chineses, desencadeando a guerra entre os dois países. E aí tem uma figura com a seguinte legenda: o culto ao imperador era um princípio básico do nacionalismo japonês. Na foto, o imperador Michinomiya Hirohito em traje tradicional em 1926. Michinomiya, espaço Hirohito. Olha só a figura aí, ó. Muito distante da Europa, no Extremo Oriente, teve início na década de 1930 um conflito motivado pelo desejo expansionista do Japão e que seria um dos embriões da Segunda Guerra Mundial. O Japão era um caso muito especial, era o único país de cultura não ocidental que havia se modernizado econômica e socialmente. Os Estados Unidos haviam obrigado os japoneses a abrir suas portas ao comércio exterior durante a expedição do Comodoro Matthew Perry ao porto de Yokohama em 1854, e desde então o Japão empreendeu um processo de reformas conhecido por Restauração Meiji. As reformas levaram ao surgimento de um país industrializado e poderoso, e que, seguindo o exemplo das nações europeias, passou a ambicionar um império. A maior das nações vizinhas, a China, continuava isolada do mundo moderno. Dessa maneira, estava em uma situação extremamente vulnerável. Britânicos, franceses e russos haviam se apossado de enormes extensões do território chinês que antes reconheceu a soberania de Pequim. A Grã-Bretanha surrupiara a Birmânia e o Nepal, a França tomara a Indochina e os russos haviam se apossado de amplas extensões do Turquestão, na Ásia Central, e da Sibéria. Seguindo essa política, o Japão tomou para si o controle da Coreia e da ilha de Formosa, incorporando-as a seu nascente império do início do século XX. Como as demais nações industrializadas, o Japão conseguiu concessões territoriais da China, áreas teoricamente de soberania chinesa, mas sob administração estrangeira. O expansionismo nipônico sobre a China despertou a desconfiança dos europeus. Como o Japão era um povo de cor, temia-se que o país fosse um mau exemplo para os povos colonizados por colocar em xeque a supremacia branca. O Japão, por sua vez, tinha consciência de que sozinho não teria forças para desafiar as mais poderosas nações ocidentais. Buscou então uma aliança com o Reino Unido. Em relação à Rússia, no entanto, o Japão sentiu-se forte o bastante para enfrentá-la. Moscou buscava havia muito tempo uma saída para o Pacífico e havia obtido da China a cessão das províncias de Amur e Marítima, ao norte e ao leste da Manchúria, respectivamente, banhadas pelo Mar do Japão. Os nipônicos, por sua vez, haviam conseguido exercer uma forte influência sobre a Manchúria, região que ambicionavam. Foi assim que o Japão e a Rússia entraram em conflito em 1905. A guerra russo-japonesa terminou com uma esmagadora derrota russa e impediu que esse país se apropriasse da Manchúria. As nações brancas temeram e pela primeira vez falaram sobre o perigo amarelo, mas o Japão soube manter sua aliança com o Reino Unido, que se preocupava muito mais com o expansionismo russo do que com o nipônico. Por essa razão, na Primeira Guerra Mundial, o Japão uniu-se ao grupo da Entente, ocupando durante esse período, sem encontrar muitos obstáculos, as possessões coloniais da Alemanha no Pacífico. Os japoneses sonhavam em herdar as áreas de concessão alemã na China. Quando estourou a Revolução Comunista na Rússia, o Japão decidiu intervir no extremo oriente do Império dos Czares. Suas tropas ocuparam a chamada Província Marítima Russa, nas costas do Mar do Japão, avançando ao longo da ferrovia Transiberiana em direção ao oeste até o lago Baikal. Os próprios aliados da Entente obrigaram o Japão a retirar-se dos territórios russos, que acabaram caindo nas mãos do novo regime bolchevique quando as forças japonesas concluíram a retirada da região em 1922. Enquanto essa tentativa de expansão na costa russa fracassava, o regime imperial da China desmoronava. Em 1912 foi proclamada a nova República Chinesa, mas o recém-nascido regime não soube manter a unidade do país, que se fragmentou em pequenos e numerosos estados controlados por diferentes líderes, os chamados Senhores da Guerra. O Kuomintang, 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 Chung Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, CHUNG-KUO, espaço KUO-MIN-TANG, fundado por Sun Yat-sen, guerreou contra todos os outros partidos e desde 1923 contava com o apoio soviético. Para os ideólogos comunistas russos, a China seria a próxima nação a converter-se ao comunismo. De fato, já existia no país um partido comunista local. Ele se aliou ao Kuomintang, seguindo as ordens de Moscou. Contudo, em 1927, o novo líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, rompeu com o Partido Comunista violentamente. Esse caos político e a ausência de um poder forte atraíram a atenção dos círculos japoneses partidários do expansionismo na China. A crise de 1929 fechou as portas de muitos mercados para as exportações japonesas. A população crescia a um ritmo de cerca de 1 milhão de habitantes por ano, e muitos países, em especial os Estados Unidos, haviam fechado suas fronteiras à imigração japonesa. Os defensores japoneses do imperialismo sustentavam que a única solução para esses problemas seria submeter a China. Em 1931, os japoneses invadiram a Manchúria, ocupando todo o território e criando um estado satélite, o chamado Império de Manchukuo.
Em 1932, os japoneses atacaram a cidade de Xangai sem sucesso, mas em 1933, suas tropas ocuparam a província chinesa de Jehol, situada entre a Manchúria e Pequim. A fragilidade da China devia-se, em grande parte, à Guerra Civil, que desde 1927 abalava o país com os conflitos entre o Kuomintang de Chiang Kai-shek e o Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung e seu Exército Vermelho. No Japão, a situação política interna havia desembocado em um regime militarista obcecado por erradicar o perigo comunista e convencido da necessidade de conquistar uma extensa área para exercer sua hegemonia na Ásia Oriental, onde o país poderia suprir sua necessidade de matérias-primas e de mercados e encontrar uma solução para seus problemas demográficos. As grandes nações ocidentais compreenderam que chegara o momento de o Japão desafiá-las e que o país estava disposto a fazer da China a sua principal área de atuação. Em 1933, a Liga das Nações condenou a ação nipônica na Manchúria e os japoneses concluíram a partir daí que seria mais vantajoso aliarem-se à Alemanha. Em novembro de 1936, as duas nações assinaram o Pacto Anticomintern, uma aliança contra o comunismo internacional. Dessa forma, deu-se o primeiro passo para uma maior aproximação entre os dois países. Desde 1933, o Japão tentava por meios políticos obter a concessão de várias províncias da China para transformá-las num estado satélite. O Kuomintang concordava em colaborar com os japoneses numa luta em comum contra os comunistas de Mao, mas ocorreu justamente o contrário. Desde janeiro de 1937, os nacionalistas de Xi'an e os comunistas de Mao voltaram a se ajudar. Assim, a ala radical do expansionismo militarista japonês considerou que a única solução era a militar. Em 7 de julho de 1937, usando como pretexto o chamado incidente da ponte de Marco Polo, a guerra declarada entre o Japão e a China recomeçou. O exército japonês, muito mais bem equipado, treinado e disciplinado do que o chinês, lançou-se em uma campanha em larga escala, ocupando grandes extensões do nordeste da China, inclusive a capital histórica Pequim. Utilizando operações anfíbias, os japoneses conquistaram os principais portos do mar da China, como Xangai, por onde chegavam armas e munições para as forças de Chiang Kai-shek. A capital de seu regime, Nanquim, também foi tomada. Apesar de as conquistas serem ocorrido com grande rapidez, os objetivos finais não foram alcançados. Os japoneses dominavam as cidades e as estradas, mas nas áreas rurais havia intensa resistência guerrilheira que os japoneses não conseguiram debelar, mesmo empregando métodos de extrema brutalidade. Os japoneses conseguiram estabelecer um novo governo colaboracionista chinês em Nanquim em março de 1938, mas esse governo sempre dependeu das armas nipônicas para manter-se de pé. Além disso, a China recebeu forte apoio internacional. Depois de ter sido humilhada durante um século por nações como o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a Rússia, que se tornaram União Soviética, a China recebeu a solidariedade de seus antigos algozes quando foi invadida pelo Japão. A União Soviética congelou seus planos de ocupar o Turquestão chinês, região de Xinjiang, e o Reino Unido fez o mesmo com o Tibete. Os Estados Unidos facilitaram o acesso às armas modernas e mobilizaram voluntários para se integrarem às forças armadas chinesas, criando assim uma força aérea. A União Soviética assinou em agosto de 1937 um pacto com Chiang Kai-shek e também enviou à China grandes quantidades de provisões militares. Só o Reino Unido e a França não fizeram algo parecido, pois estavam absorvidos pela ameaça alemã na Europa Ocidental. O avanço japonês prosseguiu, porém em ritmo mais lento. Em 1938, os nipônicos ocuparam o porto de Cantão, na China meridional. Mas estava claro que, para obter outros avanços significativos, era preciso que as potências que ajudavam a China deixassem de fazê-lo. O Japão queria que a União Soviética cessasse seu apoio à China e não hesitou em recorrer às armas para atingir esse objetivo. Entre julho e agosto de 1938, tropas japonesas e soviéticas enfrentaram-se na região de fronteira entre a província marítima russa, cuja capital era Vladivostok, e as possessões nipônicas na Coreia e na Manchúria. Os japoneses não conseguiram vencer os russos. Muito mais graves foram os incidentes que ocorreram na fronteira da Manchúria com a República da Mongólia. Esse episódio, que ficou conhecido como o Incidente de Nomonhan, ou a Batalha de Khalkhin-Gol, Khalkhin-Gol, estendeu-se entre maio e agosto de 1939 e terminou com uma acachapante derrota nipônica frente ao exército soviético, que Tóquio julgava estar seriamente fragilizado depois dos expurgos promovidos por Stalin. O poder militar e naval nipônico não era suficiente para desafiar as potências que agora protegiam a China. Por isso, Tóquio viu a aliança com o Terceiro Reich como uma necessidade estratégica. Dois países que durante a Primeira Guerra Mundial haviam participado da Entente, a Itália e o Japão, insatisfeitos com o não atendimento de suas reivindicações imperialistas na África e na Ásia Oriental, estavam decididos a aliar-se com a Alemanha de Hitler para subverter a ordem internacional. Vamos ver aqui algumas figuras, pessoal, que foram demonstradas até aqui. Ó, a primeira bandeira do Exército Imperial Japonês, que é essa daqui, né? Eu acho que a maior parte de vocês já deve conhecer. Ó, isso daí. Depois vem guerrilheiros chineses no sudoeste de Kwantung, em foto de 28 de junho de 1939. Depois, o imperador de Manchukuo, sei lá,
M-A-N-C-H-U-K-U-O. Puyi, Puyi. P-U espaço Y-I. Era fantoche do Japão. Aí. Fantoche do Japão. Tá bom, vamos lá. Tropas japonesas em Xangai. Em 1937, durante a Guerra Sino-Japonesa, o exército japonês avançou ao longo da costa oriental da China. Bom, agora vamos para as duas últimas páginas do capítulo. A Guerra Sino-Japonesa. Aí eles fizeram várias ilustrações aqui, eu gostaria de explicá-las para vocês. Após a Primeira Guerra contra a China, de 1894 a 1895, o Japão invadiu outra vez o território chinês, movido pelo expansionismo, e era o início de um longo conflito que se estenderia pela Segunda Guerra Mundial e vitimaria milhões de pessoas. Vamos ver aqui. Forças chinesas. 410 divisões de infantaria, 20 divisões de cavalaria, 700 aviões e 4,3 milhões de soldados. Puxa vida. E as forças japonesas, 27 divisões de infantaria, na China e na Manchúria, 22 mil homens em cada uma, 2.700 aviões, metade deles na China, e 3,2 milhões de soldados, incluindo os reservistas, lutaram na China, no máximo 1 milhão de soldados japoneses. Vamos ver aqui. Cronologia. Vamos ver primeiro a cronologia. De 1894 a 1895, Primeira Guerra Sino-Japonesa. 1928, unificação da China sob o Kuomintang. 7/7/1937, incidente da ponte de Marco Polo, começa a invasão. 31/7/1937, queda de Pequim. 12/11/1937. Ah, não, vamos de novo. Vamos de novo na cronologia, que ela tá meio bagunçada aqui. Vou lê-la de novo. Vamos lá. Cronologia. 1894 a 1895, Primeira Guerra Sino-Japonesa. Aí vem 1915, as 21 exigências do Japão. Depois, 1928, unificação da China sob o Kuomintang. 1931, incidente de Mukden, invasão da Manchúria. M-U-K-D-E-N, invasão da Manchúria. Aí vem 7/7/1937, incidente da ponte de Marco Polo, começa a invasão. Aí depois, 30/7/1937, queda de Tientsin, T-I-E-N-T-S-I-N. Depois, 31/7/1937, queda de Pequim. E depois, 13/8/1937, Batalha de Xangai. Depois, 12/11/1937, queda de Xangai. Depois, 13/12/1937, conquista de Nanquim. Aí depois, fevereiro a junho de 1938, ofensiva do Rio Amarelo. E aí, dia 25/10/1938, queda de Wuhan. 1939, de maio a setembro, Batalha de Khalkhin-Gol, na Manchúria contra os soviéticos. Derrota japonesa em Changsha e Guangxi. 1940, Japão invade o Vietnã. 1941, os tigres voadores de Claire Chennault, sei lá como é que se pronuncia, C-L-A-I-R-E, espaço C-H-E-N-N-A-U-L-T. 7/12/1941, isso aqui foi histórico, hein? Pearl Harbor. Nesse momento, os japoneses já contavam com um saldo de 300 mil mortos na China. E aí, em 1945, o Japão rende-se. Aí, vamos ver aqui. Ó, tem ilustração de 2 aviões. O primeiro avião aqui, ó, são os Tigres Voadores, esquadrilha aérea americana que, pilotando aeronaves Curtiss P-40, apoiou o exército chinês e ajudou a impedir o domínio japonês. Avião Curtiss P-40, vamos ver a ficha técnica dele aqui. Origem, Estados Unidos, velocidade 609 km/h, altitude máxima 11.630 metros, autonomia 386 km, armamento 6 metralhadoras de uma bomba, 6 metralhadoras de 12,7 milímetros e uma bomba de 227 quilos. E tem aí o avião japonês A5M. Velocidade 440 km/h, altitude máxima 9.800 metros, autonomia 1.200 km, armamento 2 metralhadoras de 7,7 milímetros e só isso. E aí vem, magnífico avião japonês A5M dominou os céus da China e garantiu a superioridade aérea inicial dos japoneses. Ah, tem também o tanque, ó. Tanque também japonês. Tanque tipo 89, armamento, uma metralhadora de 6,5 milímetros e um canhão de 57 milímetros.
A expansão japonesa. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Ó, esse aqui é o avião americano, né? É isso? Isso mesmo, ó, avião americano. E esse aqui é o japonês. Beleza, vamos ver aqui. A expansão japonesa. Império Japonês. Tem um mapa aqui. Em vermelho, tá. Império Japonês em 1870. Ocupações. Em 1932, de 1932 a 1936, dominaram a Coreia, Gerol e Manchúria. Acho que é isso. Coreia, Gerol e Manchúria. Não sei, depois vocês me corrijam aí. É o que tá aqui no desenho, tá? Aí, em 1937, Mongólia Interior e Jiangsu, tá? 1938, aí vem Shansi, Shansi, e que mais? Acho que tem Hong Kong no meio e Hainan. O mapa tá muito confuso. Eles fazem um mapa muito confuso, não dá pra saber aqui. Devia ter uma legenda melhor. Mas o mapa é esse daqui, ó. Esse aqui, pessoal. Esse aí, ó. Aqui tá a legenda dele, ó. Aqui tá a legenda do mapa, as cores. E esse aqui embaixo é o mapa que eles fizeram, né? Eu não sei se vai focar muito bem, mas o mapa é esse daí. Eles dominaram várias regiões, né? Depois, tem mais uma informação aqui a respeito dos tanques. O tanque japonês, ó. O exército japonês baseava-se na infantaria. Na China, porém, o uso de blindados ajudou a compensar sua inferioridade numérica. Vamos ver aqui uma informação sobre o soldado japonês. O soldado japonês era muito bem treinado, apesar do equipamento relativamente obsoleto. Esses aqui são os soldados japoneses. Ó. Vendo? Só isso. Só isso que tem de informação aqui nessas duas páginas, tá, pessoal? E aí, finalizamos o capítulo 7. Aí, na próxima leitura, eu vou fazer o capítulo 8. E esse volume aqui vai ter o volume até o capítulo 11, assim como eu falei. Mas muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!